Fala aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá para mais uma aulinha. E hoje a gente vai estudar o quê? Hoje a gente vai dar uma focada num assunto que a gente, de certa forma, já estudou, que é assunto, tema e tese. Né? Onde foi que a gente estudou isso? A gente estudou isso em modos textuais. Né? Se você não assistiu essa aula, vai lá e assiste. Tá? Só que qual parte de modos textuais? A gente estudou isso aqui em texto dissertativo, a gente estudou isso em dissertação. Né? A rigor na dissertação argumentativa, tá? Então dá lá uma olhada se você não viu. Mas de qualquer forma, vamos lá. A gente vai ter que dar uma boa olhadela nisso aí, né? Dar uma focada nisso para a gente se concentrar, porque isso é importante demais, saber reconhecer esses três componentes quando a gente está diante de um textinho, seja ele pequeno, médio, grande, não importa, tá? Então vamos lá, agora a gente vai focar, tal como está dito aí no primeiro parágrafo, a gente vai focar, a gente vai dar um foco nesses três componentes aí do texto dissertativo, tá? Eles são aí sempre muito importantes, tanto para a leitura, né, para a interpretação, quanto para a escrita, né? Na hora que a gente está escrevendo nossos textos, né, principalmente texto argumentativo, texto opinativo, é bom, né, você ter certinho na cabeça qual é o assunto, qual é o tema, qual é a tese, né, que você tem em mente, tá? Então, bora lá. A gente tem que estudar aí, relembrar esses caras para a gente saber sempre observar e reconhecer com maior agilidade e com maior precisão. A gente ser mais rápido, né, e ser mais preciso, ser mais exato possível na hora de saber reconhecer esses caras. Até porque, né, como sabemos, o assunto e o tema, né, eles são dois aspectos que dizem respeito aí, são dois aspectos que dizem respeito ao que fala, ao que trata o texto. Só que eles são muito próximos, eles são muito parecidos, né? E aí podem ser passíveis, né, sujeitos à confusão. Então a gente tem que saber diferenciar um do outro direitinho, tá? Então vamos lá. Lembrar a diferença entre eles e aproveitar aí e ver a história da tese. Né? Relembrando então a história desses camaradas aí. O que é o assunto? Né? Como é que é a história do assunto? O assunto, cara, ele é o reconhecimento mínimo, o mais básico possível, né? E com isso é o mais amplo também, mais genérico, tá? Ele é a identificação, aqui tem um pontinho que não está aparecendo direito, tá? Ele é a identificação mais geral, tá? É a identificação mais geral sobre o que é discutido, sobre o que é abordado no texto, né? Então, ele é a coisa mais ampla, mais aberta, mais vaga, é talvez a resposta mais fácil de dar. Já o tema o que é? Ele é uma especificação do assunto, né? É quando você reconhece ali um detalhamento do assunto. Então, eu preciso saber qual é o assunto para visualizar direitinho qual é o tema. O tema não pode fugir do assunto. Né? Um vai dependendo do outro aqui, certo? Tranquilo? O tema depende de você olhar para o assunto e não perder o foco do assunto. Né? Do assunto que você detalha, né? Faz o detalhamento, aí surge o tema, certo? A propósito do tema, quando você faz uma redação, é o tema que de fato mostra o que está sendo discutido ou abordado, ou que você vai ter que discutir, que vai ter que abordar num texto, né? Ele que, enfim, de fato delimita com maior precisão o assunto. Tranquilo? Tá? Então, a propósito, na hora de escrever um texto, você tem que se concentrar no tema, tá? Já já vou te mostrar isso na prática. E a tese? O que é a tese? Vamos relembrar aí. A tese é o momento em que se mostra
a opinião do autor. Sobre o quê? Sobre o tema. Então a tese tem que estar olhando para o tema. Joia? Assim como o tema olha para o assunto, né? A tese olha para o tema. Tá? É o momento opinativo do autor. Isso aqui é importante. Legal? O momento que o autor condensa qual vai ser a opinião dele sobre o autor. Em geral, onde ela aparece? Em geral, ela aparece na introdução. Tá? Costuma aparecer na introdução. Né? Introdução costuma ser o quê? O primeiro parágrafo do texto. Tá? Normalmente é uma frase curta, uma frase condensada, é uma frase resumidinha aí. Tá legal? Certo? Tranquilo? Então essa parada que a gente tinha que lembrar. E aliás, alguns consideram também a tese como sendo a ideia principal do autor. Eu não gosto muito da palavra ideia, não, mas tem gente que define assim, então é bom saber como que pode aparecer para você numa prova. Né? É a ideia principal do autor sobre o tema. Eu gosto de dizer que é uma ideia principal, mas é uma ideia que mostra a opinião do cara. Tá? Certo? Já tem que mostrar qual a opinião dele sobre o tema lá. Então, agora a gente vai ver esses 3 itens na prática. Tá? Vamos fazer um treino aí já com o exemplo que vem aí. Olha só. O que é o assunto desse texto aí? Aliás, qual é o texto? Vamos dar uma lida rápida aqui. O texto diz o seguinte: o jogo da seleção brasileira na Copa América 2015 contra o Peru apresentou problemas entre o meio de campo e o ataque, além de falhas na defesa. Você tem aí um texto curtinho. Bom, o assunto a gente viu, ele é o mais geral. Né? É a abordagem, é dizer sobre o que tratou o texto de maneira mais geral. O tema é menos geral, é mais específico. Né? É uma especificação. Deixa eu botar outra cor aqui para ficar bem marcado na parada. O assunto é mais geral. O tema é menos geral. E a tese é opinião. A opinião do autor. Certo? Bom, então vamos lá. Qual foi o assunto aí? O assunto é seleção brasileira de futebol. Joia? O assunto é seleção brasileira de futebol. Qual é o tema aí? O tema é seleção brasileira na Copa América. Ou Copa América, tanto faz. Você pode ter algumas variações na maneira de dizer. Né? De futebol na Copa América. Aliás, Copa América de que ano? Qualquer ano? É qualquer Copa América? Não, né? Então a gente tem que botar também para já especificar aqui. Seleção Brasileira de Futebol na Copa América 2015. Então, qual é a opinião dele sobre isso aí? A opinião dele está aqui, ó. Ele diz que apresentou problemas. Onde? Meio de campo, ataque e defesa. Em que situação? No jogo contra o Peru. Então é em cima disso que a gente tem que anotar a opinião do autor. Então a opinião é: houve problemas nos 3 setores
da seleção brasileira no jogo contra quem? Contra o Peru, né? Contra o Peru. Joia? E aí, é claro, você podia acrescentar na Copa América 2015, tá? Esses 3 setores, é claro, você tem que saber do que se trata. Meio campo, ataque e defesa, tá? Tranquilo? Beleza? Então, repare, aqui você fala o básico, né? Esse aqui é o básico, né? O assunto é o básico da parada, certo? A resposta mais básica, né? Depois você teve lá um detalhamento no tema. Aqui o tema detalha o assunto, joia? E aqui você vê a opinião do autor sobre o tema. Joia? Tranquilo? Beleza? Então, é essa parada aí que a gente tem que começar a treinar, né, para ficar com maior habilidade na hora de olhar para um texto, né? Saber diferenciar o que é o assunto, o que é o tema, o que é a tese de cada texto. Tá legal? Tranquilo? Então, por hora, como isso aqui a gente já tinha estudado, é mais quase uma revisão, né? Então é isso aí que a gente tinha que lembrar. Valeu? Então é isso. Fui.